Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. Aqui nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus por meio do manual de estudo, a lição da Escola Sabatina, que é este material que vocês veem aí em minhas mãos. Nós estamos aqui no terceiro trimestre. O terceiro trimestre, que abrange aqui os meses de julho, agosto e setembro, tem como tema o livro de Êxodo. E nós temos estudado semanalmente cada ponto relacionado a este livro da Bíblia. Então eu convido a você nesse momento a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos analisar ali os capítulos 12, 13, 14 e 15 e entender aqui as narrativas que foram apresentadas com relação ao tema a travessia do Mar Vermelho. Você que tem me acompanhado aí já pode perceber que nós estamos progredindo nos estudos. A lição de número 6 é uma sequência da lição número 5 apresentada na semana passada. Você pode acessar o canal aí, A Bíblia da Minha Vida, e verificar outros estudos, desde o seu início, desde o número 1, que foi apresentado com o tema O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. É muito interessante estudar o livro de Êxodo porque vemos ali narrativas que motivam a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Se você tem este desejo de fundamentar a sua vida na palavra de Deus e confiar nas providências do Senhor, o livro de Êxodo, olha só, é uma dica para você ler e estudar, tá? Não só ler, mas estudar realmente, pesquisar, mergulhar para poder reter lições importantes que vão transformar a sua vida como tem transformado a minha vida e vão transformar a vida de todo aquele que sinceramente, com humildade, se achega ao Senhor por meio de sua palavra. Tá bem? Combinado? Vamos juntos? Eu gostaria que você compartilhasse esse link também para outras pessoas, porque muitas pessoas também podem estar necessitando de uma mensagem de esperança, de conforto, de segurança, de certeza, de renovação. E olha, a travessia do Mar Vermelho é um fato histórico da Bíblia, é um fato histórico da Bíblia que nos ajuda a enxergar Deus como Salvador. Nos ajuda a enxergar Deus como Salvador, como Libertador. E eu tenho certeza que ao estudar esta porção da Bíblia, você vai sair mais motivado, mais atento ao que a palavra de Deus diz a você diariamente. Amém? Vamos estudar juntos? Então aí, se você já tem um manual de estudo, como eu tenho aqui, abra aí na página 63, para quem tem a lição do professor, e vamos estudar aqui juntos, ou revisar pelo menos o estudo de número 6, a travessia do Mar Vermelho. É importante dizer também, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, gente. Desculpem, viu? Às vezes a garganta falha, a voz não está muito boa, que eu tive aqui uma gripe recente, mas a gente está se recuperando. É importante dizer que se você quiser adquirir este manual, entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira. Nós temos este manual disponível em 3 idiomas, o português, o inglês e o espanhol. E este mesmo estudo, ele tem abrangência mundial. Pessoas de outras etnias, de outros países, também estão estudando. Milhares, milhões de pessoas, em seu idioma local. Olha que interessante. Então você faz parte de uma escola bíblica mundial. E é uma alegria para mim e para você fazer parte desta escola. E eu quero que você faça parte estudando comigo a lição da Escola Sabatina. Então entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, aqui no Rio de Janeiro. O contato comercial, o WhatsApp comercial é DDD 21 3872 7375, tá? Você entra em contato, solicita o seu manual de estudo, que pode ser vendido para você de forma avulsa ou por meio de uma assinatura anual,
principalmente agora no mês de agosto, que nós estamos movimentando muitas pessoas para que possam adquirir essas assinaturas, renovar assinaturas aquelas que já têm, né? Ou comprar novas edições. Este é o momento. Entre em contato com a Casa Publicadora no DDD 21 3872 7375. Este é o WhatsApp comercial. A equipe da Casa Publicadora vai atender você prontamente, tá bem? E assim nós vamos ficar municiados do manual de estudo que nos conduz à Bíblia, a Palavra de Deus. Combinado? Então vamos juntos aqui revisar as principais ideias apresentadas no estudo de número 6, a travessia do Mar Vermelho. Quem tem acompanhado já o estudo sabe que as primeiras 5 lições já apresentaram um contexto para o que nós vamos falar hoje, ou que nós vamos apresentar hoje. Na lição apresentada semana passada, a lição de número 5, que teve como tema a Páscoa, nós vimos como a obstinação de um rei, no caso Faraó, do Egito, conduziu o povo, ou influenciou o povo a receber um juízo de Deus. Qual foi este juízo? A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos foi algo relacionado como juízo de Deus. Por quê? Porque obstinadamente Faraó influenciou seu povo a não obedecer ao pedido de Deus feito a ele por meio de Moisés e Arão. E qual era o pedido? Só para recordar aqui. Simples. Faraó, rei do Egito, precisaria libertar o povo de Israel. Israel estava sendo oprimido, escravizado e realmente maltratado no Egito. E Deus ouviu as orações de seu povo e queria libertá-los. O Senhor Deus apresentou todas as vias pacíficas para Faraó libertar o povo, e obstinadamente ele não o fez. Portanto, Faraó e seu povo receberam 10 pragas. A última foi a morte dos primogênitos, que poderia ser evitada, mas pela obstinação de Faraó não foi. E muitos egípcios tiveram o seu primogênito, o primeiro filho, a primeira cria de seus animais também, mortos. Olha que interessante, isso foi então o que nós apresentamos brevemente no estudo da semana passada. Agora, como Israel saiu de fato do Egito? Certamente não foi de forma pacífica. Depois que Faraó autorizou a saída de Israel, depois de ele se ver com a vida de seu próprio filho ali, né, perdida, e ele autoriza então a saída do povo, nós vemos isso aqui na parte de domingo da lição, Êxodo 12, versos 31 e 34. Acompanhe comigo. Vão e adorem ao Senhor, vão e abençoe também a mim. Faraó não estava dizendo isso de forma pacífica e harmoniosa, mas de forma frustrada, derrotada e humilhada. Agora ele pede ao povo que saia da presença dele. Faraó não estava arrependido, mas ele queria preservar o pouco que ainda lhe restava. A vida do seu próprio filho, como eu disse, havia sido perdida, e a vida de muitas pessoas no Egito também. Fora o rebanho de animais que tinham, que também boa parte deles foi dizimada. Enfim, aqui nós vimos a tomada de decisão tardia de um rei obstinado, cegado pelo pecado, que agora, sem ver outra saída, pede ao povo de Israel que saia. Desculpe. É interessante que nesta saída de Israel, às pressas ali do Egito, eles seguiram a orientação do Senhor de pedir para o povo egípcio bens materiais. O que fosse valioso, argolas,
colares, bens materiais. A pergunta que fica em nossa mente é por que Deus pediu para que o povo solicitasse aos egípcios esses bens? Você sabe que nas artes da guerra, os despojos do vencedor ficam naturalmente, os despojos ou aquilo que sobra do povo derrotado são do vencedor, melhor dizendo. Então aqui neste contexto, esses bens que foram dados ao povo de Israel, às pressas ali para que eles saíssem do Egito e não provocassem mais mortes na mentalidade deles, foi um pagamento dos salários atrasados e corrigidos por tanta exploração feita junto ao povo de Israel. Esse detalhe é interessante a gente analisar. Deus, de certo modo, se incomodou sim com a injustiça trabalhista com a qual o povo de Israel foi subjugada, né? Então, uma das partes da justiça de Deus foi prover os salários atrasados, né, e corrigidos do seu povo. Isso é muito interessante nós analisarmos. Você vê que nada passa em branco das mãos de justiça do Senhor. E dando continuidade aqui, um dos aspectos também interessantes é que Deus, depois que ocorreu ali a morte dos primogênitos, Deus pede ao povo que preserve um ritual, né? Um ritual de aliança, de relacionamento. Todo filho primogênito, né, entre os israelitas, e toda cria, né, primeira cria de animais entre os israelitas, deveria ser consagrada ao Senhor. E a pergunta que nós fazemos, por quê? Ora, a morte dos primogênitos no Egito, como nós vimos na lição de semana passada, representa a morte de Cristo. E a morte de Cristo foi uma provisão feita pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Com a ideia da consagração do primogênito, os israelitas iriam aprimorar, os israelitas iriam aprimorar entre eles. Vou tomar mais um pouquinho de água aqui, gente. Os israelitas então iriam aprimorar entre eles essa ideia de um Salvador vindouro, né? O Messias, Jesus Cristo, que viria para morrer em seu lugar. A ideia da morte substituinte aqui na consagração dos primogênitos fica bem clara. E isso deveria ser preservado entre o povo de Israel. E esta consagração entre os israelitas só seria ampliada depois que o tabernáculo fosse estabelecido entre eles. Como Deus escolheu a tribo de Levi para apresentar todos os rituais no tabernáculo israelita, a tribo de Levi substituiu, digamos, a apresentação compulsória dos primogênitos. Porém, os primogênitos deveriam ser resgatados, né? uma vez que foram consagrados ao Senhor. Olha só que interessante. Este ritual de consagração do primogênito, ele não foi anulado, mas ele foi ampliado por meio da introdução da tribo de Levi, que seriam os sacerdotes entre o povo de Israel na ministração de seus ritos no tabernáculo terrestre, ou no santuário terrestre, que eles montariam já ali na sua peregrinação no deserto. Então essas ideias são importantes nós analisarmos, né? E revelam todo o significado que Deus queria transmitir ao povo por meio de seus pedidos. Mas o que está explodindo aqui na Bíblia, digamos assim, de significados, é a travessia do Mar Vermelho. E na parte de terça-feira aqui da nossa lição, nós encontramos algo interessante, né? Que nos envolve, que faz com que todos nós entremos nessa história.
Uma pergunta que eu quero fazer a você. Quando Israel sai do Egito, ele vai por um caminho que Deus os orientou. Vai por um caminho que inclusive é mais longo. E depois que Israel passa por um caminho mais longo, ele se depara entre montanhas, o mar e atrás o exército de Faraó, que se arrependeu de terem deixado sair e voltaram a persegui-los. Por que Deus conduziu Israel a um caminho mais longo, a fim de que ficassem, entre aspas, encurralados entre uma montanha, entre o mar e a perseguição de Faraó? Esse fato é muito interessante. Nós começamos a analisar ele aqui através do capítulo 13 de Êxodo. Eu vou ler aqui o verso 17, que é importante. Êxodo 13, verso 17. Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Então, Deus conduziu o povo de Israel, assim, praticamente num beco sem saída, se nós analisarmos geograficamente. Montanhas de um lado, o mar à frente e montanhas do outro lado, e atrás o exército de Faraó perseguindo-os. A primeira intenção de Deus era que eles não passassem pela terra dos filisteus, que era um caminho mais curto, e vendo a guerra desanimassem. Então Deus estava preocupado com a motivação de seus filhos. Olha que Deus é impressionante, amoroso e cuidadoso. Que motivações temos para poder viver hoje? Que motivações nós temos para fazer algo, né? Quais são as motivações em nossa vida? Quem nos dá motivação de viver? É Deus, queridos. Deus é a fonte de nossa motivação. Por mais que entendamos muitas vezes que podemos ficar automotivados, Deus é quem está preocupado em nos motivar corretamente com as intenções puras, a fim de que as nossas ações sejam assertivas e um louvor ao teu nome. Olha que interessante. E depois Deus também estaria preocupado em ser glorificado. Porque toda a questão do Mar Vermelho envolve esse aspecto. Os israelitas estavam ali encurralados. O que eles iriam fazer? Eles não podiam fazer mais nada. E aí vem um verso que é extremamente interessante, que se encontra em Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, que inclusive é o verso principal aqui, que está na parte de sábado, da nossa lição. Eu vou ler aqui e o verso diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo. Verso 13 aqui, tá? Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Quando eles estavam diante daquela situação, montanhas em ambos os lados, Faraó e seu exército perseguindo a eles com carros de guerra, com toda a força de seu exército, e o mar vermelho adiante deles. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Quando ficaram encurralados, os israelitas desejaram, vejam bem, voltar para o Egito. É o que diz aqui, no verso 11. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? Vejam só a falta de confiança do povo, mesmo depois de diversos milagres e representações poderosas do Senhor. O que essa lição nos diz até aqui? Queridos, por mais importantes que sejam, os milagres não podem ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, deve ser
as suas promessas, deve ser a sua palavra, a Bíblia. É aqui que nós devemos nos apegar em confiança e em fé no Senhor. Muitas pessoas querem milagres para poder acreditar. Muitas pessoas querem milagres para poder se converter ou se convencer. Mas milagres, por mais importantes e reveladores que possam ser, não devem ser fundamento da nossa fé. Podem sim nos conduzir a ter uma fé mais robusta, uma confiança mais duradoura, uma perseverança maior. Porém, eles não devem ser o fundamento da nossa fé, não. O fundamento da nossa fé é a palavra do Senhor, as suas promessas para nossas vidas. Foi nisso que os israelitas falharam, a ponto de desejar voltar para o Egito porque estavam encurralados e não podiam fazer mais nada para si, a não ser depender de quem? De Deus. E é por isso que entra em ação aqui o encorajamento feito por Moisés. Na parte de quarta-feira da nossa lição, avançando pela fé, Moisés encoraja o povo, né, a confiar no Senhor e a ver o livramento, porque naquele momento eles não podiam fazer mais nada para si a não ser confiar e marchar e entender que Deus lutaria por eles. Amém por isso? E aí a gente avançando aqui para alguns versos interessantes que eu gostaria de citar a vocês, né? Olha só, diante da impossibilidade, o que o povo israelita poderia fazer? Como atravessar o mar? Como escapar da perseguição, né? Quais lições eles deveriam aprender? Êxodo, queridos, o livro de Êxodo todo, ele realmente é um modelo de como Deus luta e é um símbolo de como Deus salva o seu povo. Os israelitas deveriam aprender que eles não podem salvar a si próprios. Não conseguem. Por mais perfeitos que possam entender que sejam, por mais habilidosos que possam ser, ou poderiam ser, por mais numerosos que fossem, eles não poderiam enfrentar o exército egípcio, eles não poderiam atravessar o Mar Vermelho, eles não poderiam subir as montanhas e voltar para outros lugares. Não. O povo deveria entender o quão impossível é salvar a si próprio. Qual é a lição para nós, queridos? Você consegue salvar a si próprio? Eu não consigo me salvar. Eu não tenho essa competência. A minha salvação é toda dependente e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Era essa lição que os israelitas deveriam aprender. Por muito tempo, por 400 anos, por 430 anos, eles emergiram dentro de uma cultura que os fez esquecer praticamente do Deus de Israel, do Deus Salvador, do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, Deus estava resgatando na memória afetiva deles este poder salvífico apresentado por tantas vezes e de diversas formas nas imagens, como a morte dos primogênitos, como as próprias pragas, as outras demais pragas enviadas ao Egito, como os rituais da aliança, né? Como principalmente a aliança, o ritual envolvendo a circuncisão. Então todos esses elementos foram formas de Deus comunicar ao seu povo a sua intenção de salvá-los, de resgatá-los, de libertá-los de suas impossibilidades. É incrível, incrível essa lição, queridos. Tem um verso aqui muito especial, 2 versos que está em Êxodo 14, que são os versos 30 e 31. Olha que interessante. Eu vou ler aqui. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo.
É muito interessante como ocorreu a travessia do mar. Deus disse a Moisés para que marchassem. Moisés então fez o que Deus pediu, esticou as suas mãos e o seu bordão sobre o mar. Deus enviou um forte vento que bateu aqui naquele mar durante a noite inteira e o mar se abriu e o povo então passou em terra seca e firme nesse mar. Dois elementos naturais e sobrenaturais acompanhavam Israel: a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de fogo ficava durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia. E o anjo do Senhor acompanhava o povo de Israel. Neste episódio do Mar Vermelho, a coluna de nuvem voltou-se para trás de Israel. A coluna de nuvem ia adiante, mas voltou-se para trás. Por quê? Para confundir com a sua negritude, né, com as suas trevas, o exército de Faraó. E o exército de Faraó foi todo confundido. Eles começaram a ficar ali apavorados, desistiram até de perseguir os israelitas. E quando se aventuraram em ir atrás deles, o que é que Deus fez? Deus então pede a Moisés para que estique seu bordão e seus braços, e as águas que ficaram como paredões, um do lado do outro, tomaram suas forças e suplantaram e mataram a todos os egípcios, os exércitos egípcios, destruindo seus carros e o próprio Faraó e todos os seus homens. Olha que história incrível! A preocupação de Deus em todos os detalhes, né? E aqui nós vemos esses dois versos que para mim são assim extremamente reveladores, um resumo de toda esta obra-prima do Senhor por meio da travessia do Mar Vermelho. Aqui nós vemos três elementos importantes. Quem livrou Israel? O Senhor. A palavra livrou aqui, que nós lemos, assim o Senhor livrou Israel, é Iachá. Livrou Iachá. Do hebraico significa salvar, resgatar e redimir. Então percebam as três expressões nesses dois versos aqui associadas ao Senhor. Assim o Senhor livrou Israel, e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor. Essas três expressões associadas com a palavra Senhor, Yehová ou Yahvé, né? É interessante nós analisarmos. E cada uma delas tem uma palavra de ação por parte de Deus. Livrou, como nós vimos, Iachá, que significa no hebraico salvar, resgatar e redimir. A segunda tem a ver com poder, que é Yad, ou seja, mão, força. Assim como Deus disse a Moisés que iria retirar Israel de lá com mão forte devido à obstinação de Faraó. E por fim, duas palavras, temer e confiar. As ações da parte do povo de Deus, que temeu e confiou no Senhor. Temer vem de Iaré, que significa reverenciar, admirar. O povo ficou admirado e reverenciou o Senhor ao ver o livramento ali no Mar Vermelho. E a palavra confiou vem de Amã, que significa apoio e fidelidade. Ou seja, o povo resolveu apoiar-se no Senhor, né? Ser fiel a Deus por meio desse livramento. De forma muito especial, nós podemos resumir esses dois versos aqui, que são principais do meu ponto de vista, da seguinte maneira: o povo viu para crer, o povo viu o livramento e acreditou no Senhor. Vocês não lembram de alguém no Novo Testamento que também tinha a mesma dificuldade de confiar em Deus e queria mais evidências para isso? Diferentemente de Israel, Tomé, ele tinha evidências, ele queria evidências, né? Ele era sincero e queria mais evidências para confiar no Senhor. E disse a Jesus: olha, se eu não tocar, se eu não ver aqui, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E Jesus respondeu a ele: bem-aventurado aqueles que não verão e mesmo assim terão fé ou acreditarão.
aqui nós vemos realmente um Deus de amor e misericórdia, que mesmo diante das desconfianças, né, do desânimo do povo, prosperou o seu povo, mantendo a sua fidelidade para com eles, resgatando do Egito, resgatando daquela condição impossível diante do Mar Vermelho. Então a lição aqui, queridos, é muito impressionante para todos nós, né? Assim como João capítulo 8, verso 32 diz que conheceremos a verdade nos libertará. Interessante que Jesus disse isso num contexto em que os escribas e fariseus estavam incrédulos com relação a ele. Nós precisamos entender que a verdade só liberta quando nós formos santificados nela. E é a oração de Jesus por nós, né? Ali em São João 17,3, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu vou ler este verso aqui, São João, capítulo 17, no verso 3, que é muito conhecido e é muito interessante também para finalizarmos este resumo. É a oração de Jesus em favor dos seus seguidores. E é por isso que é bem interessante, né? E a vida eterna, eu li aqui o verso errado, tá? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste, tá? Essa aqui é o verso correto, eu me confundi com o outro. Então, ou seja, São João 17, verso 3, nos convida a conhecer a Deus e a confiar nele, para que a vida eterna seja uma realidade em nossa vida, né? Por isso que São João, capítulo 8, verso 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta para quê? Para que nós tenhamos vida eterna. É o que os escribas e fariseus, no momento que indagaram a Jesus, não estavam acreditando, ou estavam incrédulos. Mas à medida que nós confiamos no Senhor e conhecemos a Deus pessoalmente, né, se relacionamos com Ele, esta oração de Jesus, ela passa a ser realidade em nossas vidas. E aí sim, o verso 17, né, que também faz parte da oração de Jesus, realmente vai fazer a diferença em nossas vidas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então que realmente esta história da travessia do Mar Vermelho, ela seja uma fonte de motivação para todos nós. Deus conduziu o povo de Israel a ficar encurralados para ensiná-los a confiar neles. Deus conduziu o povo de Israel para um caminho mais longo, a fim de que não ficassem desanimados e desencorajados por poder fugir para um lugar cujo caminho seria mais perto. Às vezes, queridos, o atalho não funciona, ou na maior parte das vezes não compensa, e o caminho mais longo e estreito é o mais seguro para nossas vidas. Deus abençoe a todos, que continuemos a perseverar no estudo da palavra. Na lição de semana que vem, eu convido vocês a continuarem aí atentos, porque na lição 7 nós vamos estudar sobre o pão e a água da vida, como Deus manteve o povo de Israel durante 40 anos no deserto, cuidando deles com pão, com água, com os alimentos adequados. Olha só que interessante. Convido você então a ficar atento aí para a semana que vem. Deus abençoe a todos e até lá.